Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e presidente da Agência Regional de Promoção do Turismo do Alentejo. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. O capital em Portugal é nós passarmos da retórica, do discurso, das boas intenções sobre a proteção e a sustentabilidade ambiental à prática. Temos que ser capazes, e concretamente falo do ponto de vista da aplicação às políticas públicas de turismo, de conseguirmos conciliar aquilo que é a competitividade económica da atividade turística com a incorporação de princípios, regras e decisões políticas efetivas que, de facto, do ponto de vista ambiental, possam nortear os territórios. Uma melhor aplicação das diretivas europeias em matéria de proteção ambiental, nem sempre conseguimos fazê-lo atempadamente e da forma correta, e esse é o fundamental, quer para a sustentabilidade económica também, quer para a sustentabilidade ambiental e social, enfim, neste quadro cada vez mais agressivo das alterações climáticas. Penso que essa é hoje a questão essencial, do meu ponto de vista, para a política geral de desenvolvimento do país. E que se sente particularmente no território onde trabalha, mas desde já há aqui uma prioridade, digamos assim, da atualidade que tem a ver com o início das férias de verão, com o turismo que se espera nesta altura, e por isso lhe pergunto qual é a previsão que tem para o Alentejo este verão e, enfim, em termos globais no ano. É uma previsão ponderada. Enfim, nós obviamente percebemos que não podemos continuar a crescer. O país não está já a crescer a 2 dígitos, como começou. Nós recuperamos muito rapidamente dos níveis pré-pandemia, em 2022, 2023. Neste momento, o turismo internacional está a crescer à volta de 5%. O Alentejo, nestes primeiros 5 meses deste ano, cresceu, em termos de número de dormidas, cerca de 4%, portanto, muito alinhados com a média do país. No ano passado, Cresceu mais do que o ano passado? Está a crescer sensivelmente o mesmo do que o ano passado, mas está a crescer metade do que cresceu em 2023. E, portanto, estamos alinhados com este novo paradigma de crescimento turístico. Continuamos a crescer mais em proveitos. Aliás, é uma situação que se vê em todo o país. Então, continuamos a crescer mais em proveitos do que em dormidas. O ano passado fomos a região do continente que mais cresceu em proveitos, cerca de 12%. E, portanto, antecipo um bom verão, um verão desafiante. Nós no Alentejo, especialmente nas zonas do interior, temos que cada vez criar mais programas, experiências, atividades para captar e manter os turistas, porque hoje, enfim, há um discurso muito agressivo, um discurso agressivo, mas bem intencionado, sublinho, da comunicação social relativamente à questão das temperaturas, dos alertas, e isso nem sempre para o turismo é bom, porque as pessoas por vezes ficam receosas de viajar para territórios onde existem temperaturas muito elevadas. Portanto, nós estamos a procurar incorporar novas dinâmicas, novas experiências no território, colocando muito o fator água, os eventos noturnos, enfim, todo o universo ligado ao astroturismo, à descoberta do património à noite, às atividades náuticas. Temos 9 estações náuticas entre o Alentejo interior e o Alentejo costeiro, muito interessantes. Ou seja, mesmo com muito calor, e nestes últimos dias isso tem-se feito sentir, é possível visitar o Alentejo e ter uma experiência agradável. É isso que querem transmitir? Sem dúvida. E temos também alguns refúgios climáticos, algumas zonas da região mais frescas, não só na zona costeira, mas também na zona do interior. E, portanto, antecipamos um verão desafiante, um verão exigente. Há muita concorrência de outros destinos, não só... Nomeadamente o Algarve, enfim, que tem uma oferta de resorts de verão muito competitiva, também, obviamente, do sul de Espanha. Sabemos que há uma tendência, que sente também muito, por exemplo, na Extremadura espanhola, ou seja, no contexto do próprio mercado interno de Espanha, de uma fuga de turistas do sul para o norte, precisamente em busca de zonas mais frescas. Nós estamos atentos a isso. Estamos a procurar incorporar na nossa estratégia, no nosso planeamento de destino,
Esses novos desafios são claramente novos desafios que nós não os antecipávamos, se calhar, há 5 ou há 10 anos, no sentido de continuarmos a ter um destino competitivo, um destino com qualidade. Se há palavra que distingue o Alentejo é qualidade e exclusividade e antecipa um bom ano dentro daquilo que foi o ano de É isso 2024. que lhe perguntava. Em termos gerais, o ano como é que vai terminar? Sim, eu acredito que vamos crescer à volta dos 4, 5%. Estamos a crescer no mercado nacional mais do que 5%, o que eu considero muito bom, e crescemos agora nestes primeiros 5 meses 1% ou 0,9%, para ser mais preciso, na procura externa. Bem, se olharmos para a maior parte dos destinos turísticos do continente, reparamos que todos eles reduziram, portanto, não tiveram reduções do crescimento das dormidas do mercado externo. É quase impossível, com tudo aquilo que está a acontecer ao mundo, não haver algum tipo de consequência nos fluxos turísticos internacionais. Ainda que, repito, o mundo está a crescer, neste primeiro trimestre de 2025, está a crescer cerca de 5%. Eu penso que a meta que a próxima Estratégia Nacional do Turismo, a Estratégia de Turismo 2035, vai trabalhar, será muito à volta do valor, à volta de 5, 6% do ponto de vista do crescimento turístico mundial. E o Alentejo vai conseguir acompanhar? Eu creio que sim, esse é o nosso esforço. Admito que não seja fácil, mas estamos muito focados. E depois também temos alguns indicadores do ponto de vista qualitativo, nomeadamente o crescimento em receita, o crescimento em receita por hóspede e o nível de satisfação da experiência por parte do turista, que também é muito importante, é um indicador também muito importante para nós. Aqui o turismo no interior do Alentejo vai conseguir acompanhar as zonas mais costeiras, aqui nomeadamente refiro-me à Comporta, porque há muita disparidade. Sim, eu diria que nos últimos 3 anos o Alentejo Litoral tomou a dianteira do ponto de vista da liderança da procura turística. Tipicamente, essa liderança subregional estava na cidade de Évora, que continua a ser o concelho com maior número de camas turísticas e de dormidas, tem mais de 800 mil dormidas, mas de facto o litoral, que ainda tem uma oferta relativamente escassa, às vezes do ponto de vista mediático, olha-se para a zona da Comporta ou para o eixo Troia-Melides, pensando que muitos daqueles fluxos turísticos que nós observamos lá no verão são de turistas que estão ali hospedados, nada mais errado. Muitos dos veraneantes que estão naquela zona são os habitantes, por exemplo, de cidades como Évora, como Beja, como Setúbal, que acabam por não pernoitar, porque ainda a oferta hoteleira ainda é muito escassa naquela zona. Mas o paradigma está a mudar, nós temos uma previsão de um aumento de mais de 5 mil novas unidades de alojamento, entre quartos de hotel, moradias, apartamentos, só nos concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal, o que significa uma perspectiva de quintuplicação da oferta atual, mais 20 mil camas nos próximos 5 anos. É verdade E que do número de turistas? E do número de turistas e em do que número, percentagem? e do número de turistas. É verdade que o interior vai continuar a crescer. Temos a expectativa que finalmente o Alqueva também consiga desenvolver uma oferta. A perspectiva aí também são cerca de 5.300 novas unidades de alojamento em cronogramas temporais distintos. Diríamos que o Alqueva, o processo de desenvolvimento turístico do Alqueva é mais lento do que o litoral, mas sim, eu diria que há aqui uma tendência clara para um reforço e uma certa polarização do crescimento turístico no Alentejo Litoral. Nós temos procurado, de certa forma, porque olhamos para o turismo como um fenómeno de coesão territorial e de coesão turística, temos tentado criar condições para a atração de investimento em toda a região. Por exemplo, esta semana foi uma semana muito interessante porque abriram 2 novos hotéis à escala do Alentejo. Os hotéis do Alentejo, em média, têm 30, 40 quartos. Um novo hotel de 4 estrelas em Viana do Alentejo, um conceito do interior, um hotel temático ligado ao turismo industrial, que é um nicho que está a desenvolver-se muito em Portugal, e um hotel, sim, no litoral, mas em Santiago do Cacém, numa zona ambientalmente muito preservada, na Lagoa de Santo André. Mas sim, é inevitável que aquele território do litoral, especialmente a norte de Já se Sines. fala de alguma pressão a nível do litoral. Com esses investimentos que acaba de referir, vamos estar a falar de um aumento substancial em termos de turistas, Sim, ou não? repare,
Nós temos um desafio enorme naquela zona. Aliás, vamos muito brevemente propor ao Governo a criação de uma estrutura de missão que possa gerir, e entendemos que aqui a Administração Central e o Governo, pela exigência e pela magnitude do desafio que temos pela frente naquela zona, existe, de facto, a criação, um pouco recuperando aqui há uns anos atrás, quando tínhamos as operações integradas, neste caso eram mais operações integradas para fins de desenvolvimento social ou erradicação da pobreza, mas é uma figura interessante que ficou na nossa administração, que é, ao fim e ao cabo, um consórcio de entidades públicas, de natureza municipal, intermunicipal, estatal, privada, com a liderança no governo, que assuma um plano de intervenção reforçado. Porque, repare, os desafios naquela zona são enormes. Ao nível da mobilidade, nós precisamos de um plano de mobilidade coletiva que possa gerir o aumento do fluxo de trabalhadores que serão necessários para pôr a funcionar todo aquele conjunto de empreendimentos turísticos. É preciso uma política de habitação, que pressupõe a disponibilidade de terrenos e de casas para os trabalhadores. Não acreditamos que soluções que são provisórias e nas quais, aliás, os empresários têm empenhado muito, de criar alojamentos temporários nas propriedades rústicas, nos hotéis, seja a melhor solução. Os trabalhadores devem ter a oportunidade, nos núcleos urbanos, ter as suas habitações, ter as suas famílias, criar o seu modo de vida e depois vão trabalhar. Utilizando o tal sistema de mobilidade, vão trabalhar para as unidades de produção hoteleira. E já teremos a oportunidade de aprofundar essa questão, mas esta estrutura de missão, no fundo, teria como missão pensar o litoral alentejano ao nível da mobilidade, da habitação, enfim, de uma forma... Da saúde, enfim, felizmente que por vezes, e ainda bem o mercado, e eu acredito no mercado resolve... Mas a ideia é ter um plano abrangente, enfim... Ter um plano abrangente que trabalhe de uma forma integrada, porque repara, nós não podemos pensar uma política de habitação dissociando da política de mobilidade. Nós não podemos pensar num plano de mobilidade só para os residentes ou para os atuais residentes, sem englobar na equação a mobilidade dos turistas e dos novos residentes que precisamos de atrair para a qualificação. E não são só trabalhadores para funções mais operacionais. Mas está com receio do quê? Está com receio de uma perda de identidade Estou com da receio zona? de uma perda de identidade, estou com receio de que muitos dos investimentos que neste momento estão licenciados, garantidos, depois tenham dificuldades em operação. Porque, repare, nós queremos criar, ou está a ser criado naquela zona do Alentejo, um destino turístico de nível europeu, de nível mundial. Ora, o serviço, a qualidade do serviço é absolutamente indispensável. Nós precisamos de uma escola de hotelaria, eu tenho referido isso publicamente várias vezes. Esperamos que a nova estratégia do Turismo 2035 consagre uma nova escola da rede pública de hotelaria do Turismo de Portugal para aquela zona do litoral. Nós não podemos trabalhar só com uma escola em Porto Alegre para uma área que é um terço do território. O investimento, o lado público e o investimento público não tem conseguido acompanhar, na maior parte dos casos, a dinâmica do investimento empresarial. Isso preocupa-nos, isso preocupa-me e, portanto, o Estado tem aqui uma oportunidade, de uma forma integrada, reconhecer a grande mais-valia económica e social que o turismo, nós entendemos o turismo para nós faz sentido se for um fator de criação de riqueza, de mobilidade social, de atração e de fixação de talentos e de melhoria das condições de vida das pessoas, das que lá vivem e daquelas que poderão ir para lá ver. Não faz sentido se for algo diferente. É preciso aqui uma regulação pública e é preciso que o Estado, com a sua capacidade de coordenação, de mobilização de fundos, possa estar presente e possa ajudar este processo de desenvolvimento. E a proposta que vamos fazer, proposta suportada num estudo que desenvolvemos nos últimos meses, em articulação com os operadores privados e com os municípios, gostaríamos muito que esse plano possa, nos próximos 10 anos, ser implementado. Há abertura para a criação dessa estrutura de missão? Já? Bem, enfim, nós vivemos num país
com alguma Por parte do instabilidade. governo, enfim. Pronto. E, portanto, terminámos há cerca de 2, 3 meses. Entretanto, houve um processo eleitoral recente. Portanto, este novo governo ainda não foi apresentado essa ideia. Não, a nossa ideia é agora, muito proximamente, enfim, estamos também a aguardar a estabilização da lei orgânica do governo, etc., de apresentar ao Sr. Ministro da Coesão e da Economia, que agora também passa a tutelar-nos e a tutelar o turismo, apresentar esse nosso plano. Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás, referiu 2035. Não é muito tardio? E onde é que seria esta criação desta escola? Bem, o Turismo Portugal e o Sociedade de Estado do Turismo, Comércio e Serviços irão apresentar, creio que relativamente em breve, a nova estratégia para o turismo do país, que tem como horizonte de fim 2035, enfim, não me caberá a mim, obviamente, tecer considerações e falar sobre essa estratégia, até porque não a conheço, ou conheço, enfim, apenas alguns dos seus guidelines. Mas tem conhecimento da região e tem a noção que tem demasiada pressão, não é? Sim, eu creio que a nova estratégia 2035 vai ser uma estratégia por ciclos, vai ser uma estratégia faseada. Penso desse ponto de vista, nós hoje sabemos que o planeamento tem que ser um planeamento por ciclos, tendo em conta toda a volatilidade e as adversidades que marcam hoje enfim, a situação económica e social mundial. Nós temos que adaptar o nosso planeamento àquilo que é o planeamento macro do país, mas às vezes não podemos esperar, e este plano para o litoral é claramente um sinal que os territórios têm uma palavra a dizer, não é? E, portanto, há uma dinâmica muito forte do ponto de vista turístico naquele território, com investimentos de grupos portugueses, de grupos internacionais, de fundos de investimento. É necessário, uma das propostas que vamos fazer é a criação de um plano de preservação da identidade cultural daquela micro-região, que por vezes, que por outro lado está inserida numa lógica mais alentejo. Nós sabemos quais são os desafios, sabemos quais são as dificuldades. É preciso equilibrar investimento externo, atração de grandes marcas internacionais, de grandes grupos, com aquilo que é a identidade cultural. Porque, continuamos a dizer, aquilo que é distintivo e que continua a ser competitivo é a paisagem e a identidade cultural do Alentejo. E, portanto, é nesse sentido que vamos fazer esta proposta ao Governo. E aqui como é que acompanha o trabalho que as câmaras de Grândola e de Alcácer do Sal têm feito para travar a especulação imobiliária e o crescimento desta oferta turística? Enfim, a especulação imobiliária, enfim, eu não gosto muito da expressão especulação imobiliária. Enfim, a especulação imobiliária, para mim, é um mercado a funcionar. Existe no centro de Lisboa, existe no centro do Porto, existe na Comporta, existirá em Évora. Penso que isso é uma coisa natural. O que é importante é a administração pública, no seu todo, as entidades ligadas ao ambiente, as câmaras municipais, estarem à altura das suas responsabilidades. Eu prezo muito uma disciplina que se chama Ordenamento do Território, que acho que é cada vez mais decisiva para o futuro de Portugal. Como é que nós conseguimos conciliar atividades agrícolas, industriais, turísticas, num modelo de desenvolvimento equilibrado que possa preservar o modo de vida das populações e o futuro das populações e dos territórios. E aí nós temos que pôr em cima da mesa, de facto, a questão da identidade cultural e da preservação do ambiente. O grande ativo, o turismo do Alentejo tem dois grandes ativos. O ativo territorial, o ativo ambiental, porque tem conseguido, ao longo destas décadas, preservar muito o seu capital natural, e a sua identidade cultural, que é subejamente reconhecida e que, no nosso trabalho de marketing internacional, nos diferencia muito. É preciso que os projetos sejam apreciados à luz do quadro vigente, que sejam aprovados quando têm que ser aprovados, que sejam reprovados quando têm que ser reprovados, e que, obviamente, haja um equilíbrio entre aquilo que é o número de camas que é aprovado, a localização dessas camas. Recentemente o município de Grândola fez algo que me pareceu importante, no sentido de tentar descongestionar a atração de novos projetos e o licenciamento de novos projetos entre o interior do seu concelho e o litoral. De facto, já há muitos projetos aprovados para o litoral e, portanto, houve ali uma redução dos projetos aprovados para o litoral. E, portanto, eu costumo dizer que para o litoral alentejano, as sucessivas crises que nós tivemos, desde o subprime, à crise da dívida soberana, à crise pandémica, à crise inflacionista, tiveram
apesar de tudo, uma coisa boa. É que obrigaram os promotores desses projetos a adaptarem e ajustarem os conceitos de negócio e a magnitude dos projetos. A maior parte destes projetos são hoje muito mais pequenos, muito mais alinhados com padrões comunitários, muito mais embebidos naquilo que é a filosofia e a identidade territorial da região. As câmaras estão aprovadas, os projetos estão em execução, o litoral alentejano tem todas as condições para se transformar num grande destino turístico europeu, mas é preciso o tal plano e a tal estrutura de missão para garantir que, no final do dia, nós temos um território e um destino equilibrado, organizado. Olha, uma coisa que me faz imensa impressão naquela zona é a desregulação com os painéis publicitários, não é? Precisamos também de um ambiente urbano limpo, precisamos de muitas das vias secundárias que são perigosas, que não têm sinalização, possam ser melhoradas. Veja bem a magnitude e a exigência dos desafios que temos para fazer da Comporta, que já é um grande destino turístico, possa ser de facto um destino turístico internacional, que consiga cada vez mais atrair turistas e riqueza para o território. Nesse sentido, na próxima semana, a Ministra do Ambiente vai apresentar o resultado da fiscalização aos acessos às praias de Troia e Melides. O que é que espera que encontrar nesse relatório? Bem, sabe que em muitas das praias desses concelhos e dessa zona que referiu, não houve ao longo destes anos o melhor ordenamento. Por exemplo, não se construíram parques públicos de retaguarda para essas praias. E, portanto, eu admito que existem algumas situações dúbias. Eu penso que a iniciativa da Sra. Ministra foi muito oportuna e muito atempada e provavelmente vai dissipar e clarificar dúvidas que não raras vezes são colocadas, até mesmo pela comunicação social. É muito importante que se abram novas concessões de praias. Aliás, a Sra. Ministra anunciou, ainda no anterior governo, anunciou na Feira de Agosto de Grândola do ano passado a criação de um grupo de trabalho entre a APA e a Câmara Municipal de Grândola para se estudar precisamente a abertura de novas concessões, novas praias, porque é preciso regular o acesso às praias, até para proteção dos próprios cordões dunares. O que é que acontece hoje em dia? Como isso não está regulado, as pessoas continuam a ir às praias, só que vão por cima das dunas. Os carros ficam mal estacionados. Portanto, é preciso disciplinar, lá está, uma ação que pode ser enquadrada nessa estrutura de missão mais lata. Eu penso que, provavelmente, se encontrarão algumas questões desconformes. Muitas das praias estão associadas à abertura Mas devem ser acessíveis todas ao público, em termos gerais, ou não? Em regra, sim. Estamos a falar de um bem público, em regra, sim. Claro que muitas dessas praias estão associadas a projetos de natureza hoteleira e de natureza privada e que, eventualmente poderão não estar acessíveis. Bem, há uma praia naquela zona que não está acessível desde a criação do Universo Espírito Santo, há uma praia que só é acessível através de um cartão. Enfim, portanto, creio que não estamos a falar de uma situação que seja nova para a maior parte das pessoas que se interessam por estes temas. Bem, esta iniciativa do Governo para clarificar e mapear eventuais situações que não estejam conforme, no sentido de as clarificar, mas eu diria ainda mais importante estudar-se a abertura de novas concessões para novas praias, porque essa possibilidade existe no sentido de disciplinar, organizar melhor o turismo balnear naquela sub-região do Alentejo. E com segurança, não é? E com segurança a todos os níveis. Mas há esta questão agora última das casas da encosta, não é? Que é um litígio judicial que teve agora uma decisão no sentido da abertura, que vai ser contestada, aliás. Acha que isto faz sentido chegarmos a este ponto? Enfim, não deveria haver aqui uma decisão em termos nacionais? Bem, não houve um acordo entre os dois promotores, os dois grupos, que são muito importantes para o Alentejo, que era a Amorilux e que era a Vanguard, e o Tribunal decidiu, enfim, é a justiça a funcionar. O condomínio entendeu que, portanto, se vai recorrer, não sabia, entendeu portanto, que a decisão não está de acordo com as suas expectativas, com os seus interesses, e, portanto, vai recorrer. Eu não conheço o processo em pormenor. Para nós, do ponto de vista turístico, mentiria se não me dissesse que a decisão do Tribunal me agradou, porque, obviamente, isso vai melhorar
a operação turística daqueles dois grupos, que são grupos que estão a investir muito no Alentejo e no Alentejo Litoral, que estão a trazer muita notoriedade, muita centralidade à região, especialmente nos mercados internacionais, e que trazem conceitos de negócio muito inovadores. Às vezes nós não observamos com cuidado. Estamos a falar, não são apenas hotéis, estamos a falar de conceitos em que, por exemplo, o desporto é um pilar fundamental nos projetos de aumento da vanguarda, da cultura. Estamos a falar em projetos muito enriquecedores da nossa oferta e do nosso futuro como destino turista, e que, portanto, eu espero que, enfim, que se possa... O ideal era chegar-se a uma situação, a um consenso entre as partes. Eventualmente isso não será possível, vamos aguardar pelo desenrolar dos acontecimentos. Já falámos aqui em várias situações que alteram a paisagem do Alentejo e as suas características dominantes. Podemos vir a ter excursões aos parques eólicos? Eu espero que não. Aliás, esse é hoje o aspecto que mais me preocupa. Os turistas não vêm para os territórios visitar florestas de vidro. Repare que nós não podemos ter agora territórios sacrificados por causa do cumprimento das metas da transição energética. Eu não sei porque é que o Alentejo, de repente, parece ser a região do país que vai pagar a construção e a alimentação de todos os data centers ou de todo o investimento que vai ser feito em inteligência artificial. É muito importante que o Estado, na sua função de regulação e na sua função de ordenamento do território, trabalhe com os promotores das eólicas, dos offshore, das fotovoltaicas e encontre as melhores localizações para a instalação desses empreendimentos. Eu creio que as melhores localizações não são sítios como o sítio de proteção comunitária da Comporta a Galé, no Alentejo. Era aquilo que eu falava ainda há pouco. Nós não podemos falar às segundas, quartas e sextas na sustentabilidade ambiental e no cumprimento das metas, e depois às terças e quintas atacarmos no coração aquilo que são os ativos ambientais. Repare que o solo, a biodiversidade, a avifauna, isso são sequestradores de dióxido de carbono. Este projeto em concreto, por exemplo, que referiu da Comporta Galé, vai ter impactos do seu ponto de vista negativos no turismo? O complexo fotovoltaico do Sado? Exato. Completamente. Repare, isso não é... nós queremos especializar um território na indústria da hospitalidade e do lazer. Bem, eu diria que queremos. Podíamos não querer. E se não quiséssemos, a conversa era outra. Mas parece que queremos. Porque o Estado, quer através das autarquias, quer através do Central, criou há uns anos um polo de desenvolvimento turístico para o litoral alentejano. Incentivou. Muitos desses projetos foram PIN. É verdade que também há alguns projetos que também são PIN. Pronto. Isso afasta logo à partida uma série de consultas que é suposto serem feitas, não é? Pois, eu confesso que não sei se o complexo fotovoltaico do Sado é PIN, sei que o da mina é PIN, exato. Mas repare, nós somos frontalmente contra projetos de instalação de centrais fotovoltaicas que afetem. Eu não tenho uma posição pessoal, nem entidades do Jornal do Turismo, contra, obviamente, a instalação de centrais fotovoltaicas, mas mega centrais fotovoltaicas em zonas de proteção ambiental que afetem, eu sublinho, que afetem a competitividade turística do território, nós somos frontalmente contra. Repare, foi chamado a pronunciar-se no caso concreto deste projeto? Nós temos participado nas consultas públicas. No portal Participe e temos apresentado a nossa opinião. Nós temos de procurar ter posições equilibradas. Repare, há uns anos o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é um instituto público da administração, produziu um estudo muito interessante sobre a relocalização no país de áreas de aceleração de centrais fotovoltaicas. Uma medida muito inteligente, porque nós podemos olhar para o Alentejo e podemos identificar muitas zonas onde essas centrais possam ser implementadas. Podem não ser as áreas de maior rentabilidade para os promotores. Bom, mas isso é um problema dos promotores. Nós temos que preservar a utilidade pública de todos esses investimentos. E, portanto, eu espero que esse processo seja chumbado. Ele não é bom para o turismo do Alentejo, ele não é bom para esta indústria. Eu repito, se nós há 10 anos ou há 15 tivéssemos decidido que o princípio de especialização económica, as áreas apostas de estratégia do litoral alentejano eram a extração de minério, eram as centrais fotovoltaicas, eram a produção de abacates. Muito bem.
era hoje o Alentejo Litoral. Mas não foi isso que aconteceu. Nós não podemos defraudar nem brincar com o dinheiro dos investidores e com as expectativas até de carreira de muitas pessoas que ficaram a trabalhar no Alentejo Litoral para ter uma carreira e uma vida graças ao turismo, ao desenvolvimento do turismo. Portanto, eu creio que o Estado, mais uma vez aqui, tem que ser um disciplinador, mas tem que ser coerente com aquilo que andou a dizer ao longo destes anos, especialmente às pessoas que investiram no turismo. Presumo que o mesmo pensamento se aplique à mina da Lagoa Salgada. Sim, repare, nós temos no Alentejo... Essa com consequências também para o futuro, não é? Nós temos no Alentejo projetos de minas que funcionam bem. Mina Neves Corvo, por exemplo, Mina de Austrel. São projetos muito complexos e muito difíceis. Repare, nós estamos a falar de um projeto que vai estar a funcionar durante 11 anos. Nesses 11 anos haverá alguns efeitos positivos, sim, do ponto de vista de recomposição da estrutura socioeconómica. Sabemos, por exemplo, os quadros mais qualificados e mesmo o pessoal que trabalha nas minas acaba por ter um nível remuneratório superior àquilo que se ganha no turismo. Nós, aliás, assistimos na zona do Baixo Alentejo a uma concorrência pelo recrutamento de trabalhadores em que, às vezes, os empresários do turismo têm uma dificuldade em recrutar porque as minas recrutam e pagam mais. E, portanto, eu não tenho uma atitude diabolizante contra estes projetos. Mas lá está, volta ao início. Eu tenho muita dificuldade em perceber, tenho muita dificuldade em acreditar que um projeto tecnicamente há visões diferentes do ponto de vista da perigosidade dos minérios, da contaminação dos lençóis freáticos, se depois as escombreiras que ficam têm a altura de 8 andares, de 5 ou de 3, se o plano de encerramento da mina vai ser bem implementado, enfim, não sabemos. Eu acredito na bondade e na legitimidade dos investidores do turismo, também tenho que acreditar nas outras áreas económicas. Mas não me parece, muito sinceramente, à luz deste princípio de aposta estratégica e de especialização económica do território, não me parece que um investimento que vai estar 11 anos no terreno, não são 20, não são 30, não é como esta indústria da hospitalidade, do lazer, que é uma indústria de futuro, de presente e de futuro, se for ancorada, lá está, em pilares ligados à sustentabilidade ambiental e social. Portanto, tenho muitas dúvidas sobre a relevância estratégica. Isso não põe em causa a vontade dos investidores, os princípios, a rentabilidade, põe em causa a relevância e a oportunidade de um investimento desse tipo para a competitividade do turismo daquela região, que, repito, queremos fazer daquela região um destino turístico de nível europeu. Fará alguma coisa para se opor ao projeto? Não, quer dizer, o que eu faço é dizer que não considero oportuno, é uma decisão da APA. Aliás, o projeto foi chumbado já, certo. Portanto, como sabemos. Eu penso que é um projeto difícil. Eu tenho sérias dúvidas que ele seja aprovado. Se me perguntar qual é a minha opinião pessoal, eu não me esquivo a dá-lo. Eu gostava que o projeto não fosse aprovado. E apenas por isto, porque não me parece relevante nem oportuno para aquilo que é hoje a estratégia de desenvolvimento turístico daquele território. Temos que acelerar porque o tempo voa e ainda temos aqui algumas questões para lhe colocar. Pensando agora no turismo em particular, que impacto é que, do seu ponto de vista, vai ter o novo aeroporto de Lisboa no turismo do Ribatejo e do Alentejo? Bem, nós temos um aeroporto em Beja, sim, mas ainda tem muito... temos que falar também sobre ele. Bem, o atual aeroporto é o nosso aeroporto internacional, não é? E o novo aeroporto Luís Vaz de Camões será continuará a ser, provavelmente, o nosso principal aeroporto internacional. Os dados estão lançados, enfim, demorámos muito tempo a decidir a localização. Sabe que me preocupa mais, Rosário, hoje, a dificuldade em que o atual aeroporto, que já não consegue receber slots, que companhias aéreas vão colocando e vão pedindo, isso traz uma perda de turistas, não só para Lisboa, porque o aeroporto de Lisboa é um aeroporto nacional, mas também muito para o Alentejo. Portanto, a minha maior preocupação é o desempenho operacional do atual aeroporto, tendo eu a noção que provavelmente se hoje se começasse a pensar
na ampliação do novo aeroporto, o aeroporto da Portela. Provavelmente quando chegássemos à fase da obra, estávamos quase a iniciar as obras ou a terminar do novo aeroporto. E também eu tenho que ser coerente com aquilo que disse ainda há pouco, quando me perguntou qual era o tema capital. Também não posso, se quero que as questões ambientais sejam cada vez mais absorvidas e assimiladas pelas políticas públicas, também não posso agora vir dizer que o aeroporto de Lisboa agora deve, se calhar, receber voos às 2 às 3 da manhã, porque nós temos cada vez mais de preservar a tranquilidade, a proteção das populações. Portanto, eu diria que espero que a rota do aeroporto, do novo aeroporto, o cronograma temporal, é um investimento enorme. Aliás, tivemos recentemente uma reunião... mesmo. Sim. É histórico. Tivemos recentemente uma reunião com o CEO da ANA, que nos explicou em pormenor o processo. Percebi, de facto, até do ponto de vista de investimento, é um projeto de uma magnitude incrível. Se me perguntar que seria desejável, neste período, criar uma solução intermédia no Montijo que possa absorver esses pedidos de slots que existem, não é uma ficção, eu diria que sim. Para nós, que somos um destino jovem, que valemos ainda só 4% das dormidas no total do país, que temos a oferta a crescer. Nós vamos entrar num novo paradigma de desenvolvimento turístico no Alentejo. Nos últimos 11 anos nós tínhamos a procura a crescer o dobro da oferta, nós agora vamos ter a oferta a crescer mais do que a procura, ou seja, precisamos também de crescer em quantidade e precisamos de turistas. Portanto, vamos ver também o que é que nos próximos médio prazo o aeroporto de Beja nos pode ajudar relativamente a essa situação. E já que falou no aeroporto de Beja, este teve um custo de 33 milhões de euros, não é? Não é aqui um valor pequeno e está praticamente parado. Como é que esta estrutura pode ser melhor aproveitada, visto que prevêem aqui o aumento do turismo no Alentejo, não é? Já não está tão parado como estava. Sim, até porque vai ter agora um novo investimento de 60 milhões, não foi anunciado recentemente pela ANA Aeroportos? Exatamente. Sabe que o ano passado o aeroporto já teve 30 charters não regulares e é verdade que nem todos os voos, os passageiros depois acabam a ficar no Alentejo, mas esses charters não regulares ou para algum impedimento do aeroporto de Lisboa, eventos corporativos, passagens de ano, portanto, vimos que à medida que o tecido hoteleiro e que o aparelho produtivo hoteleiro do Alentejo vai crescendo, a utilização do aeroporto vai começar a ser mais requisitada. Mas o movimento de aviação executiva e de táxis aéreos cresceu 100%. Nós, ano passado, tivemos no aeroporto de Beja mais de 600 movimentos e nós já temos clientes que utilizam o aeroporto de Beja para ir para a Comporta jogar golfe. Aliás, o golfe é um produto secundário que vai começar a desenvolver-se no litoral alentejano. Portanto, nós temos... qual é a nossa visão para o aeroporto de Beja? Vocês fizeram um plano, não foi? Sim, é um estudo. Um estudo, sim, no final do ano passado. Sim, é um estudo. Infelizmente não temos recursos orçamentais para fazer planos, mas fizemos um estudo em que reunimos com operadores hoteleiros da região, muitos do litoral. O aeroporto está a servir muito um determinado turismo residencial do litoral alentejano e com uma conexão muito interessante entre esses operadores e a direção do aeroporto, que aliás tem feito um trabalho incrível, que não é fácil, porque o aeroporto de Beja funciona numa base militar, portanto aquilo é um condomínio em que nós temos a aviação e, portanto, enfim, o Ministério da Defesa que tem que articular com a ANA, que gera infraestrutura. A nossa visão é o aeroporto de Beja vai ser muito importante no futuro para o desenvolvimento do turismo do Alentejo e para um objetivo que nós temos. Nós queremos atingir em 2030 uma representatividade da procura externa de 40% face à globalidade das dormidas da região. Porque nós temos que sair deste círculo vicioso em que as dormidas de estrangeiros não passam dos 33, 34, 33, 34. Queremos continuar a crescer no mercado nacional. O mercado nacional ainda só... O Alentejo só tem 10% da cota da procura interna. E também precisava de uma autoestrada para Beja, por exemplo. E para Porto Alegre. E para Porto Alegre. Para Porto Alegre, não é? De uma ligação ferroviária à Espanha. Oi, tanta coisa. Bom, mas essa está a ser construída. Já não falta tudo. Não, são ótimos. Só ainda não nos disseram quando é que entra em operação, onde é que vai ser o terminal de passageiros. Mas aliás, já há movimentação de operadores do lado de Espanha para poderem... Para nós era muito importante que em 2027, com a Capital Europeia da Cultura, a questão da alta... Eu costumo dizer, enfim, nós não temos um aeroporto internacional, mas dava-nos jeito de ter uma alta velocidade. Portanto, no curto prazo, melhorar a experiência aeroportuária no aeroporto de Beja,
A clientela que utiliza aquele aeroporto é uma clientela top, muito exigente. Precisamos de melhorar ali a articulação entre as várias entidades do Estado, a Autoridade Tributária, a Polícia de Segurança Pública, a AIMA, que são entidades que muitas vezes não estão sensibilizadas para receber o turista. A entidade Jornal de Turismo vai abrir um ponto de atendimento ao utilizador daquela infraestrutura aeroportuária para receber. As pessoas têm que saber que estão no Alentejo. Aliás, gostaríamos também de discutir o rebranding do aeroporto. Pensamos que será mais interessante no futuro o aeroporto chamasse Aeroporto do Alentejo e não Aeroporto de Beja. Diremos que isso alinharia, esse rebranding estaria alinhado com a nossa promoção internacional da região. Portanto, curto prazo, continuar a receber bem e a melhorar a infraestrutura e a recepção aos utilizadores. À medida que o turismo residencial se vai desenvolver no litoral, com muitas unidades imobiliárias, vamos tendo cada vez mais tráfego e, a médio prazo, à medida que novas unidades vão abrindo e que o aparelho produtivo hoteleiro se vai desenvolvendo, começámos a pensar na abertura de rotas. Quando reunimos com os operadores hoteleiros e com os agentes de viagens, a conclusão foi muito clara. Ainda não é o tempo. E repare, nós até pela catchment area, pelo número de habitantes da zona, nós não podemos... Porque o aeroporto funciona nos dois sentidos. Não há, o aeroporto com os charters não funciona só para os turistas. Também alimentará aquilo que é os residentes. E nós, de facto, temos o número de habitantes no Alentejo que se conhece. Portanto, infraestrutura central, pensando a curto prazo para o turismo residencial, que também já é algum turismo para a zona do interior. Portanto, temos unidades hoje de topo, Quinta do Paral, Malhadinha e outras que começam também a ter alguma procura de utilizadores, de pessoas que aterram em Beja. No médio prazo eu acredito que Beja vai ser ainda muito útil ao turismo do Alentejo, mais útil daquilo que se pensa hoje na atualidade. E segundo percebi por aquilo que dizia há pouco, que era a ligação ferroviária à Espanha pronta a tempo da capital europeia da cultura de Évora, 2027. Sim, a obra está, enfim, atrasada, mas está a ser feita. É o maior investimento ferroviário feito no país nos últimos 100 anos, temos que ter essa noção. Claro que o seu propósito inicial, e bem, tem a ver com o escoamento das mercadorias, não só do Porto de Sines, mas também do Porto de Setúbal e do próprio Porto de Lisboa. A ferrovia está preparada para suportar, enfim, está preparada para suportar mercadorias, também está preparada para suportar passageiros. A estação ferroviária de Évora é uma estação que, pelas obras que sofreu há uns anos, está preparada para... Estamos a falar ali, portanto, de uma velocidade acima de 200 km/h e, portanto, é fundamental e imperioso que o Alentejo não fique só a ver os comboios a passar, não só do ponto de vista da utilização como logística, especialmente para a zona dos Mármores, do ponto de vista de mercadorias, mas muito para a questão do lazer. Repare, nós sabemos hoje que muitas das novas franjas de mercado, especialmente uma população mais jovem, se puder entrar em Portugal, seja até Évora ou até Lisboa, por comboio, em detrimento do avião, falo-á. E, portanto, mais um assunto que temos também de discutir com o novo governo. Uhum. E aqui em relação às portagens, não é? Também é importante, no início do ano manifestou um tratamento desigual para o Alentejo em relação a este tema. É da opinião que a região não deveria ter portagens? Repara, a questão das portagens é esta. Eu insurgi-me para já contra um tratamento desigual, porque não pareceu que fizesse sentido. Que é verdade que a A6, enfim, e a A2 não são escutas, como é óbvio, não é? Portanto, eu sei que estamos a falar de realidades diferentes. Mas do ponto de vista do turismo, no final do dia, estamos a falar do mesmo. A questão é que um espanhol que está em Huelva ou que está em Sevilha e que quer ir ao Algarve ou que quer ir ao Alentejo, sabe que não paga portagem se entrar no Algarve ou se entrar no IP no centro, em qualquer IP. Sabe que às vezes a questão não é tanto o valor. Imagine, para uma agência de viagem, para uma viagem de incentivo, para um congresso, é completamente diferente. Essa viagem ou essa iniciativa, esse congresso estar a ser preparado numa situação em que há pagamento de portagem ou que não há pagamento de portagem. É uma simplificação enorme para a operação turística não haver portagem, mas também é uma simplificação para o utilizador. Repare, um hotel em Évora,
Um hotel em Évora, imagina uma família que quer passar 7 dias numa unidade hoteleira em Évora. Se somar aquilo que é o pagamento da portagem de uma família que vem da zona da Grande Lisboa, ir e vir, que são, portanto, 9 euros, portanto, são quase 20 euros. Se somar depois o que cada membro desse agregado familiar tiver que pagar com a nova taxa turística de Évora, que vai entrar em vigor no dia 1 de agosto, sabe que isso, no fim, já tem alguma representatividade. E ainda por cima, nós estamos num contexto de preços, e o Alentejo tem, enfim, um nível de preços alto, custa uma refeição, custa uma dormida, isso acaba por encarecer. E, portanto, há aqui Mas uma acha perda... que a portagem é que desmotiva uma deslocação ao Alentejo? Não desmotiva, mas para algum cliente nacional, a portagem somada ao pagamento de uma taxa turística em Évora, somada àquilo que são hoje os custos com o cotidiano de um turista, custo de refeição, custo diária, bem, entre uma viagem a Évora ou ao Alentejo e uma viagem a outra região do país, pode fazer a diferença. E, portanto, há um tratamento desigual. E isso não pareceu que faça sentido e continua, aliás, propus no Conselho Regional da Região que se criasse um grupo de trabalho que pudesse apresentar no contexto do próximo Orçamento de Estado uma proposta de harmonização do pagamento de portagens, porque o Alentejo também é interior. O que é que significa harmonização? Fim? Redução? Redução, eventualmente, é isso que essa comissão irá estudar. O Alentejo não é menos interior do que a beira alta ou do que a beira baixa. É também interior, portanto não faz sentido esse tratamento desigual. Bem, não é esse o tema, não é isso que vai fazer com que o Alentejo tenha menos ou mais turistas. Mas sabe que no turismo nós temos de estar atentos a todos os pormenores. Uma última questão, porque realmente já esgotámos o nosso tempo, prende-se com a questão, com o que falávamos também há pouco, da integração e da presença dos imigrantes na região. Temos, por um lado, algumas zonas que começam a ficar descaracterizadas, ou seja, em que 50% da população já é proveniente de outros países. Por outro lado, a necessidade dessa mão de obra para muito do trabalho que existe e que vai existir, como é que consegue, como é que acha que se deve conciliar tudo isto? Ou seja, a necessidade de mão de obra, mas ao mesmo tempo não descaracterizar as regiões e saber integrar as pessoas que aqui vêm. O país, mal ou bem, nos últimos 8, 9 anos, teve uma política aberta de acolhimento de imigrantes. Deve dizer-se, aliás, não muito diferente, por exemplo, da política da chanceler Merkel da Alemanha, enfim, que até é de uma área política oposta àquela área política que em Portugal desenvolveu essa política. E por uma mesma razão, a economia. No final do dia, o que conta é a economia. Eu acho que agora estamos numa fase de regularização desse contingente excessivo, eventualmente, que entrou no país. É preciso agora Também regular. no Alentejo não há uma estabilidade? Sim, no Alentejo também. Aliás, no Alentejo esse processo começou pela agricultura. Podemos criticar às vezes a forma como esse processo foi gerido por muitos empresários da área agrícola, mas é verdade, e é bom dizer que foram eles que pela primeira vez, e diga sem qualquer apoio do Estado, nem do Estado das autarquias, tiveram que gerir esse processo. Tiveram que contratar trabalhadores para que as suas atividades pudessem ser produtivas, não parassem. E foi difícil, sem qualquer tipo de apoio, gerirem o alojamento, o acolhimento às famílias. Eu acho que o turismo tem aqui uma responsabilidade, e talvez numa situação mais fácil do que a agricultura, de dar o exemplo. Há algumas iniciativas importantes, até na área do turismo, o Programa Integrado Turismo. O turismo pode ser uma forma de integrar no território e no país. Nós desenvolvemos com o Turismo Portugal um plano de formação precisamente para o eixo Troia-Melides, trabalhando com a Escola de Hotelaria de Setúbal, porque não temos uma escola no litoral, e criámos o BI Alentejo, não é? Um módulo de formação, não só para os migrantes, mas também para os migrantes, que explicasse àquelas pessoas o que é Portugal, mas o que é também o Alentejo. Eu acredito muito na integração das pessoas. Acredito que o turismo pode ser uma área que ajude muito o país e a sociedade a podermos ter uma convivência mais equilibrada e mais sã. Preocupa-me alguma descaracterização? Sim, preocupa-me. É verdade que
nós temos que apostar nos migrantes como trabalhadores em igualdade de circunstância com os portugueses, e quanto mais anos eles estiverem cá, quanto melhor foram integrados, a experiência que um migrante que se transformará num português possa ter a um turista americano, português ou canadiano, na recepção de um hotel, numa sala de qualquer hotel de 4 ou de 5 estrelas do Alentejo, ele tem que ser capaz de passar a mesma experiência autêntica, a mesma valorização da identidade cultural do que um alentejano. É um desafio enorme, por isso é que precisamos de mais uma escola de hotelaria da rede pública no Alentejo, para trabalharmos isso de uma forma organizada e metódica. Acredito que penso 30% hoje dos trabalhadores do turismo nacional são migrantes. Não haveria turismo com a dimensão e com a resposta que hoje temos sem os migrantes. Agora, o país tem que olhar para isso como um desafio enorme. E eu penso, no lado do Ministério da Economia, há sensibilidade e vontade em trabalhar essa dimensão. É essa a minha última questão. Esta mudança no Ministério da Economia, a junção à coesão, será positiva? Espera vir a realizar um bom trabalho com Acredito o que Ministro? sim. Acredito que sim. Acho que pode dar aqui mais poder de fogo aos fundos europeus. Ao fim e ao cabo, é verdade que os fundos europeus servem muito à coesão, mas também servem à competitividade. E, portanto, se as políticas de competitividade territorial, mais empresarial, enfim, as políticas de competitividade territorial estão na coesão. As políticas de competitividade empresarial estão na economia. Os fundos estão na economia. Ora, eu juntando isto tudo, até porque eu acredito que não podemos dissociar a competitividade dos territórios da competitividade empresarial, e também olhando para aquilo que é, enfim... E no turismo não houve mudanças também? Também não. Olhando para aquilo que é a competência do Sr. Ministro da Coesão da Economia, eu penso que essa foi uma boa notícia dentro da orgânica do Governo. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Olhão. A terra onde nasci, onde está o meu coração. Universidade de Évora. Também onde está o meu coração e onde conheci a minha esposa. Rua da Viz. Rua da Viz, eu sou um conservador também aí, onde estou a maior parte do meu tempo há quase 30 anos. Movimento Évora Unida. Uma boa experiência para a defesa daquilo que é os anseios da população. Conseguimos manter a tal travessia férrea da alta velocidade pelo Alentejo, mas mais longe, onde as pessoas precisam descansar e trabalhar. Candidato presidencial. Marcos Mendes. Pedro Reis. Um excelente ministro da Economia. Foi um excelente ministro da Economia. Melhor destino. Alentejo, claro. Férias. Não tenho há 2 anos. Madalena. Madalena é a luz dos meus olhos. Tuca. Também a luz dos meus olhos. Benfica. Uma paixão e, nos últimos anos, um grande sofrimento. Portugal. É o nosso país. Eu sou um patriota e Portugal é quase tudo. José Santos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Entidade do Turismo do Alentejo e Ribatejo no RTP Play. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.